Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de uma mini tortinha de milho com recheio de carne seca e cebolas caramelizadas. Essa receita ela é especial porque ela é sem farinha de trigo e fica comigo até o final. Eu vou te ensinar todas as dicas e segredos dessa maravilhosa produção e além disso eu vou lhe dar dicas de embalagens para você vender essa mini tortinha incrivelmente saborosa. Tenho certeza que você vai amar. Vamos lá aprender? Para fazer a massa da nossa tortinha sem farinha de trigo, eu vou usar farinha de milho. Essa farinha de milho aqui, ela é uma farinha flocada, olha só. Você pode escolher a marca aí de sua preferência. É isso aqui, olha só, pessoal, farinha de milho flocada. Eu usei o pacote todo, 500 gramas. Eu preciso hidratar essa farinha flocada, mas eu não vou hidratar apenas com água. Eu vou dar mais sabor aqui a essa farinha. Aqui no liquidificador, eu coloquei uma lata de milho e escorra a água do milho, tá bom, pessoal? E vou adicionar no liquidificador 400 ml de água. Agora eu vou bater. Não precisa coar o caldo de milho, tá bom? Agora cubra e deixe hidratar por 20 minutos. Cada pessoa tem uma forma assim diferente de dessalgar esse tipo de carne, a charque. Mas eu dessalgo assim. Eu coloco na água, deixo por 1 hora. Depois de 1 hora, coloco na água novamente, deixo mais 1 hora e eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como que eu fiz isso. Agora eu vou escorrer essa água. Agora que você já sabe como eu dessalgo o charque, eu vou passar no processador. Se você não tiver o processador, você vai passar no liquidificador na função pulsar. Esse é um tipo de carne que, por mais que você compre um pedaço bem maciço, sempre vem alguns pedacinhos assim, ó, de nervo. Então, se você for fazer aí para encomendas, é bom que você deixe os seus salgados delicado. Não deixe não, tá bom? Principalmente se você for fazer para encomendas. É bom que você tire. Para fazer o recheio, eu vou usar cebolas caramelizadas. Aqui eu tenho 20 ml de molho shoyu, 20 gramas de açúcar, que equivale a 2 colheres de sopa de açúcar, 30 gramas de manteiga, e você pode usar manteiga ou margarina, fique livre. Vou precisar de 2 cebolas. E fica difícil eu falar para você se a cebola é pequena, média, grande. Então, para que você tenha noção, eu vou pesar as cebolas para você escrever aí no seu caderninho. Olhe, 358 gramas de cebola. Então, considere aí entre 340 a 350 gramas de cebolas. E o 9 gramas aqui, vamos considerar que seja a casca, tá bom? Eu cortei as cebolas em cubinhos. Agora eu vou refogar com a manteiga. Prontinho, pessoal, a nossa cebola aqui, ó, já está completamente transparente. Dá para perceber? Esse é o ponto. Você pode fazer isso daqui com a panela na boca do fogão. Eu só tirei aqui para mostrar aqui na câmera melhor para vocês. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou esperar o açúcar derreter. Observe a cor da cebola. Escreva essa observação aí no seu caderninho.
depois que a cebola caramelizada esfriar, ela vai ficar um pouco escura. Ela não vai ficar dessa cor. O próprio calor da panela vai fazer com que elas fiquem mais escuras. A nossa cebola caramelizada já está completamente fria. E olha só, pessoal. Perfeita, né? Parece um doce. Gente, e o cheiro é assim maravilhoso. E esse é o resultado do nosso recheio de carne seca ou de charque com cebolas caramelizadas. Gente, vocês não têm noção da explosão de sabor que é esse recheio. E não se preocupe que não fica doce por conta do açúcar na cebola. Vocês observaram que eu não coloquei sal? É porque por mais que você dessalgue esse tipo de carne, ainda fica um pouco de sal. Então não tente colocar mais sal, a não ser que você tire completamente o sal. Esse recheio aqui, ele serve para qualquer um outro salgado aí que você vai fazer. Fica muito bom. Reserve e vamos voltar para a nossa massa. A nossa massa aqui já está completamente hidratada. Olha só. E fica dura, viu? Agora eu vou adicionar no liquidificador. O meu liquidificador, ele não suporta essa quantidade aqui de massa. Eu vou dividir, colocar essa quantidade aqui de ingredientes dentro do liquidificador e depois vou repetir essa mesma quantidade de ingredientes e colocar a outra metade no liquidificador. Então, a receita completa vai ficar 100 gramas de queijo parmesão, 4 ovos, 800 ml de água e 100 ml de azeite. Agora anote aí no seu caderninho. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Se o seu cliente ele tem intolerância a glúten e também tem intolerância à lactose, você vai substituir o queijo parmesão por uma cebola. A cebola dá um sabor todo especial aqui na massa. E sobre a manteiga ou a margarina do recheio com cebolas caramelizadas, ao invés de você colocar 30 gramas de manteiga, você vai colocar 30 ml de azeite. Combinado? Anote isso daí porque ele é muito importante. Agora eu vou repetir o processo todo novamente. Colocar a massa no liquidificador e os demais ingredientes. E a textura que eu preciso é essa, olha. Não se preocupe que não está mole. É uma textura como se fosse uma vitamina de frutas, mais rala, tá vendo? Olha. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha, tomate seco e vou finalizar com uma colher de sopa bem cheia de fermento para bolo. Esse tipo de fermento aqui, ó. Se você não tiver o tomate seco, você pode colocar o outro tomate. Só tenha o cuidado de remover as sementes. Você pode montar a sua tortinha sem farinha em um refratário, em uma bandeja de alumínio, fica maravilhoso. Agora, se você for oferecer aí para o seu cliente, você for fazer para vendas, isso daqui é uma forma de alumínio, ela é descartável, o tamanho dela é assim, ó, vem 50 unidades e o tamanho é assim, de 130 ml, é uma graça, fica muito organizado para você apresentar aí para o seu cliente. Se você quiser fazer menor, você pode montar aqui nas forminhas de alumínio também descartáveis, que são para empadas. Elas são de 50 ml. Esse tipo de embalagem vocês compram em casas de embalagens ou em casas que vendem produtos para festa. Pessoal, esse é um tipo de receita que se você montar direto aqui, ela não é uma massa gordurosa.
então ela não vai ficar fácil de soltar. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a untar com um pouco de azeite. Não precisa muito não, só um pouquinho, tá bom? Para padronizar a quantidade da massa aqui nas forminhas, eu vou usar uma concha. E a quantidade do recheio, você pode usar uma colher de sobremesa bem cheia. Desse jeito aqui é o suficiente, não precisa colocar mais do que isso, tá bom, pessoal? Aí, olha, é só colocar aqui. Mas eu vou colocar um ingrediente aqui que é opcional. Se você não quiser colocar, vai ficar bom? Vai ficar maravilhoso. Mas eu vou colocar um pouco de requeijão cremoso. E você pode escolher a marca aí de sua preferência. Apenas isso, olha. E para que você tenha noção aí da quantidade, anote aí no seu caderninho. 28 unidades. Agora eu vou levar para assar. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. Não coloque as tortinhas para assar com o forno frio, ele já tem que estar quente. E o tempo de forno, pessoal, eu não posso falar isso para vocês, porque isso depende de forno para forno. Quando você perceber que as suas tortinhas já estão coradinhas, aí você pode tirar. Prontinho, pessoal, as nossas tortinhas já estão frias. Eu já consigo pegar aqui, ó. Olha só. Perfeita, né? Gente, e o cheiro aqui tá maravilhoso. Eu vou finalizar com folhas de salsinha, aqui eu já higienizei elas, e pimenta biquinho. Essa pimenta é um tipo de pimenta que ela não arde. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Só finalize depois que as tortinhas estiverem frias, porque se você finalizar, a folha da salsinha vai murchar e fica feio, sabe, pessoal? Então, deixe para fazer a finalização depois. E olha só como elas ficam lindas. Perfeitas, né? E solta fácil, viu? Deixa eu mostrar aqui, bem de perto. Olha. Olha só. Bem assada. Gente, e o cheiro aqui? Maravilhoso. Eu vou cortar aqui para que vocês vejam bem de perto. Olha só a qualidade da massa. É uma massa, ela é um pouco fofinha. Ela não é uma massa solada, tá? Vocês vão amar. Muito boa. Perfeita. E sobre as embalagens, para você entregar ao seu cliente, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu comprei essa embalagem aqui, eu acho que ela fica perfeita. Ela tem uma tampa transparente. Aí você coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. E sobre o preço, eu não posso falar isso para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu vou deixar o link de um vídeo que eu já gravei aqui no canal, mostrando o passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas dos seus salgados. Gente do céu, essa daqui é a minha segunda. Impossível comer apenas uma. O sabor da massa, do recheio, tudo assim, uma perfeição. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal.
Até o próximo vídeo. Um forte abraço!